O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 16 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast, podcast sobre crimes reais. É isso, amigos, mais um episódio aqui no Crimecast e depois de algum tempo aí, né, eu tô tentando me organizar para trazer novos episódios, novos casos para vocês aqui e hoje no episódio 89 eu vou começar a contar para vocês uma história bem interessante, né, um caso bem interessante que eu não conhecia até então. Mas antes de começar, amigos, eu queria pedir para vocês que aqueles que ainda não me seguem no Instagram, né, o Crimecast_podcast, tá? Isso aí faz muita diferença pra gente, ajuda bastante. Você pode também compartilhar se você já segue o perfil do Crimecast no Instagram, tá? Outra coisa também que eu queria pedir era aqueles que não estão inscritos, né, no canal do YouTube e se inscrever no canal do YouTube, que também me ajuda bastante, além de você compartilhar e curtir os episódios lá que eu mando pelo YouTube, tá? Então é isso, amigos, a gente vai para o episódio 89, né, que é a primeira parte desse caso, os homicídios do Tilenol. Era dia 29 de setembro de 1982. O relógio já se aproximava do meio-dia quando sirenes dispararam e então foi anunciado, abre aspas, Distrito 3, Código 1, fecha aspas. Chuck Kramer, tenente dos bombeiros do Arlington Heights, explica que aquilo significa que é preciso enviar uma ambulância e assistência médica. Chuck diz que, em 31 anos de serviço, algumas ocorrências o marcaram. Essa foi uma delas. O nome do paciente era Adam Janus e tinha 27 anos. O tenente explica que o homem não se sentia bem naquele dia e havia dito à esposa que iria tirar aquele dia de folga. A esposa informou que momentos depois, Adam desmaiou e simplesmente apagou. Ao chegar no endereço, Chuck diz que eles tentavam de tudo, mas nada funcionava. O tenente diz que o homem, que era forte e com apenas 27 anos, acabou morrendo. E tudo o que sabiam era que ele estava apenas com um resfriado. Ou seja, aquilo o deixou intrigado. Joseph Janus, irmão de Adam, lembra de quando recebeu um telefonema informando que o irmão tinha sofrido um infarto. Joseph diz que não acreditava naquilo, pois Adam era um homem muito saudável e se recorda de que confirmaram que ele estava morto e nada mais podia ser feito. Joseph diz que ouviu aquela notícia chocante e quase desmaiou ao ouvir que Adam estava morto. A família então foi ao hospital e, sem entender o que teria acontecido com Adam, começaram a se questionar se ele teria alguma doença cardíaca ou se tomava algum medicamento. Porém, a esposa de Adam afirmou que ele não tinha nenhuma doença.
Poucas horas após a morte de Adam Janus, seus pais pediram que toda a família fosse para a casa dele, para passarem por aquele momento juntos. Uma sobrinha de Adam conta que os tios Stanley e Teresa não quiseram ir e avisaram que só iriam até a residência de Adam no dia seguinte, mas a avó teria insistido bastante para que eles fossem ainda no mesmo dia, dizendo que eles precisavam estar juntos da família naquele momento difícil. Stanley e Teresa então aceitaram ir para a casa de Adam, e Joseph lembra que os dois pareciam deprimidos e talvez estivessem com dor de cabeça. Joseph se recorda do frasco de Tylenol em cima da mesa e diz que os tios tomaram cápsulas do remédio. Segundo o relato de Joseph, os tios estavam sentados no sofá e então Stanley levantou, disse alguma coisa e em seguida desabou no chão. Joseph diz que o tio colocava uma espuma branca pela boca e então ele começou a tremer muito. Logo em seguida, os olhos de Stanley começaram a ficar brancos, como que revirando para cima. Era antes das 18 horas do mesmo dia, quando Chuck Kramer diz que receberam novamente uma chamada com o mesmo código e para o mesmo endereço, ou seja, era um chamado para a mesma casa, a casa de Adam Janus, que havia falecido horas antes. Ao chegar na residência, Kramer diz que o colega paramédico mais experiente que ele conhecia o olhou assustado e falou, abre aspas, é igual a hoje pela manhã, vamos perder esse cara também, fecha aspas. O tenente dos bombeiros diz que em seguida, uma moça o abordou gritando. Era Teresa, a esposa de Stanley. O tenente então lembra que momentos depois, Teresa soltou meio que um gemido e desmaiou ao lado dele. Kramer então se ajoelhou e virou a mulher de lado, e no momento que fez isso, olhou os olhos de Teresa e percebeu que eles estavam fixos. As pupilas estavam dilatadas, sua respiração era rápida e ofegante, assim como a do irmão pela manhã e do marido, poucos minutos atrás. O tenente lembra que naquele momento imaginou que não se tratava de ataques cardíacos. Algo estava matando essas pessoas. 3 indivíduos da mesma família com sintomas completamente iguais. Chuck Kramer diz que não sabia o que era aquilo e então veio em sua mente o nome de Helen Jensen. O bombeiro explica que Helen era a enfermeira-chefe do departamento de saúde e então decidiu entrar em contato com ela. Helen Jensen se recorda que 2 policiais a buscaram e a levaram até a casa. A enfermeira diz que imaginou a possibilidade de eles terem algo suspeito dentro da geladeira. Então, ela queria ver se eles teriam comido alguma coisa, talvez algo tóxico. Porém, Helen diz que não tinha nada suspeito na geladeira. A profissional então decidiu ir até o banheiro e encontrou um vidro de Tylenol extra forte. Helen diz que se tratava de um frasco novo. A enfermeira pegou o vidro de remédio, abriu e contou quantas cápsulas tinham. Foi quando percebeu que faltavam 6 cápsulas e só havia 3 vítimas. Naquele momento, Helen Jensen acreditou que aquilo estava sendo causado pelo Tylenol. Chuck Kramer diz que após voltar da ocorrência,
comentou com outro colega sobre os 3 pacientes, dizendo que a única coisa em comum entre os 3 naquele dia foi ter tomado Tylenol. Chuck lembra que após ouvir aquilo, o colega se assustou e contou que havia uma senhora chamada Kellerman, da cidade de Elk Grove, que tinha perdido a filha de apenas 12 anos naquele mesmo dia, pela manhã. De acordo com o relato dos pais, Mary estava resfriada e por isso quis ficar em casa, pois não estava se sentindo bem. Os pais então pegaram 2 comprimidos de Tylenol e disseram que a filha tomasse. Mary tomou o remédio e momentos depois, os pais ouviram um barulho da menina caindo no banheiro. Eles então correram para ajudar a filha e chamaram os paramédicos. Mesmo com todos os esforços dos socorristas, uma garota saudável de 12 anos, que tinha tomado apenas Tylenol, morreu ali mesmo. Ao saber de mais aquele caso totalmente incomum, Chuck resolveu ligar para o hospital e falou com Thomas Keane, chefe de terapia intensiva do Northwest Community Hospital. O Dr. Thomas Keane diz que ao receber aquela informação de que uma menina de apenas 12 anos e 2 irmãos jovens estavam mortos, além da constatação da morte cerebral de Teresa, sabia que algo terrível estava acontecendo. Thomas Keane soube da suspeita dos paramédicos que aquilo estaria sendo causado pelo Tylenol. Com as informações recebidas, o doutor então descartou a possibilidade de overdose de Tylenol, pois sabia que uma overdose era causada pela ingestão de muitas cápsulas e, além disso, uma overdose levava o paciente à morte somente após 2 ou 3 dias, o que não era o caso dos pacientes. Mary Kellerman, 12 anos, Adam Janos, 27 anos, Stanley Janos, 25 e Teresa Janos, 19. Então, amigos, para a gente ter um panorama geral aqui do começo, né, desse caso, você vê ali pessoas bem jovens que morreram praticamente de forma súbita e elas tinham apenas tomado Tylenol, né, um remédio que era muito conhecido para esses casos, né, de resfriado, e as pessoas faziam uso do Tylenol. Então, uma criança de 12 anos, 2 homens, um de 27 e outro de 25, e uma outra pessoa do sexo feminino, também jovem, né, de apenas 19 anos, que tinham morrido, e as suspeitas começaram a vir dessa questão de eles terem tomado Tylenol. Olha isso. Thomas Keane então considerou que poderia ter algo de diferente dentro das cápsulas e conta que cuidou de pacientes envenenados durante seu período de residência na UTI. Casos de envenenamento por arsênico, chumbo, botulismo e outros mais. O doutor explica que, em todos os casos, os pacientes apresentavam sintomas como náuseas, vômitos ou problemas neurológicos. Porém, no caso dos 4 pacientes, não existiam sintomas. O doutor diz que tentava entender o que poderia ter matado aqueles pacientes enquanto pesquisava em livros de farmacologia, e foi aí que se lembrou de algo. Poderia ser envenenamento por cianeto. O doutor diz que então solicitou 2 amostras de sangue de Stanley e Teresa e pediu ao laboratório que verificasse as amostras para cianeto. E algum tempo depois recebeu um telefonema dizendo que o resultado deu
positivo. Thomas Kean diz que a confirmação o deixou obviamente em choque, pois aquilo podia se tornar um grande desastre. Havia muitas vidas em risco naquele momento. No dia 30 de setembro de 1982, um dia após as mortes, Jeff Flock conta que era o jornalista novato da CNN e lembra de que saiu a notícia de uma coletiva no Departamento Médico Legal. Jeff diz que imaginou que se tratava apenas de algo local, mas como não havia nada de interessante acontecendo do ponto de vista jornalístico, então sua equipe resolveu ir até o local. Na entrevista, o Dr. Edmund Donahue, médico legista-chefe do condado de Cook, informou que tinham sido avisados sobre as mortes de 4 pacientes por envenenamento. O médico confirmou que em 2 casos no condado de Cook, Illinois, foi encontrado cianeto em cápsulas de Tylenol e que esse era o motivo da coletiva. Essa informação deveria ser divulgada amplamente para as pessoas. Em seguida, o toxicologista-chefe, também do condado de Cook, Michael Sheffer, afirma que o cianeto foi encontrado em cápsulas de Tylenol em 2 locais diferentes. Ao final da coletiva, o repórter novato Jeff Flock diz que os médicos informaram que as pessoas não tomassem Tylenol, ou seja, aquilo era algo muito grave. A notícia então começou a se espalhar e ninguém sabia onde aquilo ia parar, mas mesmo após a coletiva, no fim daquele mesmo dia, outras 2 vítimas foram relatadas. Uma delas em Downers Grove, uma mulher de 31 anos chamada Mary McFarland, que tomou Tylenol ao se sentir mal no trabalho. Outra vítima do remédio envenenado naquele dia foi Mary Reiner, de 27 anos. Nesse caso, a vítima era de Winfield, Illinois, que fica a cerca de 40 quilômetros dos subúrbios do noroeste de Chicago, local das primeiras ocorrências. Ou seja, os comprimidos contaminados já tiveram uma circulação considerável. E aí, a gente vai saber sobre o relato dessa vítima de Winfield, que fica a exatamente 48 quilômetros de Chicago. Então você vê que pessoas tomaram remédio e a suspeita era essa que acaba sendo confirmada, né? De que o Tylenol tinha causado aquilo e havia cianeto confirmado no corpo, né, no organismo de 2 das vítimas, né, que era o casal do qual o médico, né, o Dr. Thomas Kean, pediu uma amostra. E a outra vítima, ela residia a 48 quilômetros do local da morte desse casal. Então você vê que não era uma coisa tão centralizada, né? Olha isso. Michelle Rosen conta que em setembro de 1982, sua mãe tinha acabado de dar à luz seu 4º filho. Michelle lembra que tinha 8 anos naquela época e se recorda que naquele dia seu pai tinha buscado ela e a mãe na escola. Ao chegarem em casa, Michelle diz que entrou e se lembra de ter visto, momentos depois, a mãe saindo do banheiro e falando que estava se sentindo estranha. A avó de Michelle então sugeriu que ela pegasse uma cadeira na cozinha e se sentasse um pouco. Pouco tempo se passou, até que a mulher começou a respirar de forma pesada e irregular.
Michelle diz que é impossível esquecer e que lembra ainda hoje da respiração e dos olhos de sua mãe naquele momento, pois ela tinha um olhar assustado. Sua avó sugeriu também que ela colocasse a cabeça entre os joelhos, pois talvez aquilo ajudasse com a respiração. Porém, isso não funcionou. Mary Reiner começou a convulsionar e caiu no chão logo em seguida. Segundo Michelle, seu pai pegou o telefone e ligou para a emergência e pediu que ela fosse para o quarto de cima. Minutos depois, a garota viu sua mãe saindo de casa em uma maca, mas naquele momento diz que não achava que a mãe fosse morrer. No dia seguinte, quando Michelle voltou da escola, sua casa estava cheia de pessoas chorando, e foi aí que seu pai levou ela para cima e disse, abre aspas, Jesus levou a mamãe para morar com ele. E aí a gente vai para o relato agora do diretor-geral do Departamento de Polícia de Chicago. Richard Brzezinski conta que em 1982 era o superintendente da polícia de Chicago e diz que naquela época tinha muitos assassinatos diariamente em Chicago e que já tinham visto de tudo. Porém, os assassinatos do Tylenol era algo totalmente incomum, pois as vítimas estavam sendo mortas de forma aleatória. Richard diz que a população do Nordeste de Illinois, região metropolitana de Chicago, era de mais ou menos 6 milhões de pessoas, ou seja, 6 milhões de pessoas completamente apavoradas, imaginando se colocariam algo na boca e seriam envenenadas. Muitas pessoas ficaram com receio de comprar qualquer coisa no estabelecimento onde o Tylenol contaminado foi vendido. Algumas pessoas também diziam que estava com receio de tomar outros remédios, não só o Tylenol. Nos dias que se passaram, os centros de informações toxicológicas começaram a receber inúmeros telefonemas de pessoas com dúvidas ou informando que alguém estava se sentindo mal após tomar um comprimido. A frequência das ligações chegou a ser de 1 a cada 15 segundos. Então, você vê que aquilo gera um pânico, né, na população, porque as pessoas não sabem, né, a proporção daquilo. E se o Tylenol estava contaminado, algumas pessoas começaram a imaginar que qualquer remédio pudesse também estar contaminado, ou pessoas que também imaginaram a possibilidade de qualquer produto que fosse comercializado no local onde o Tylenol contaminado foi vendido pudesse também estar contaminado, né? O superintendente da polícia de Chicago lembra que naquela época era comum que em quase todas as casas dos Estados Unidos tivesse um vidro de Tylenol. Por conta disso, Richard então resolveu que a prioridade seria retirar o Tylenol das prateleiras de todo e qualquer estabelecimento. Carros de polícia passaram a ir e vir pelas ruas de Chicago, avisando as pessoas que Tylenol contaminado com cianeto tinha causado mortes em Arlington Heights, e o aviso era para que ninguém tomasse Tylenol até segunda ordem. Outra medida tomada foi a formação de uma equipe de voluntários que passou a ir de porta em porta, avisando aqueles que ainda não tinham conhecimento sobre essa situação com o Tylenol. Em transmissões de TV de partidas de futebol, por exemplo,
também foram lançados alertas durante essas transmissões, informando os telespectadores. Então, aquilo que eu falei para vocês, né? Aquilo se tornou um caos, né? As pessoas começaram a se preocupar bastante e a polícia as autoridades tiveram que dar seu jeito ali de conseguir informar o maior número possível, né? De pessoas, porque a gente está falando da década de 1980, começo. Então não existia celular, obviamente, né? Totalmente diferente, né, do que é hoje você conseguir informar pessoas ali de uma forma muito rápida, né? Naquela época não era assim. E aí a fabricante do Tylenol é a Johnson & Johnson. E a gente vai saber qual que foi a reação deles, né, quando eles foram informados sobre o que estava acontecendo, né, e toda essa questão com o remédio comercializado por eles. A Johnson & Johnson é o maior conglomerado de saúde do mundo e o medicamento que mais fez a empresa lucrar e ser bem-sucedida é, de longe, justamente o Tylenol. É o que afirma o jornalista e autor de um livro, Gardner Harris. Gardner escreveu o livro No More Tears: The Dark Secrets of Johnson & Johnson. O jornalista conta que era o principal repórter de saúde do The New York Times e cobriu a Johnson & Johnson por vários anos. O jornalista conta que após as mortes de 1982, surgiu um enorme clima de descrença nos grupos corporativos da Johnson & Johnson de que aquilo era algo real, ou seja, havia razões para acreditar, segundo Gardner, que, naqueles primeiros dias, os executivos da empresa suspeitavam de que tinham alguma culpa e imaginaram de que talvez algo tivesse acontecido em suas instalações durante o processo de fabricação. Ou seja, eles tinham ali um grande receio de que a contaminação tivesse ocorrido dentro das instalações da Johnson & Johnson, né? Se isso fosse constatado, que o envenenamento aconteceu dentro das instalações da fábrica, a empresa seria responsabilizada e muito provavelmente perderia toda a confiança do público em relação à marca. E aí a gente vai entender um pouco mais, né, sobre a fabricação do Tylenol. O Tylenol é feito por uma empresa chamada McNeil. Essa empresa pertence à Johnson & Johnson. O medicamento era, com folga, o produto mais vendido e lucrativo da empresa, sendo responsável por mais de 25% de todo o lucro da Johnson & Johnson. Ou seja, se aquilo acabasse com a marca Tylenol, a própria existência do conglomerado estaria correndo um grande risco. Diante da situação, o presidente da Johnson & Johnson decidiu fazer um pronunciamento. O pronunciamento aconteceu em Washington e o presidente Wayne Nelson afirmou acreditar que alguém queria prejudicar a empresa. Wayne disse o seguinte, abre aspas, isso é uma tentativa deliberada de sabotar o produto. Estou dizendo que este é um exemplo claro de assassinato indiscriminado. Fecha aspas. O jornalista Gardner Harris explica que assim que surgiu a notícia dos incidentes com o Tylenol, a Johnson & Johnson imediatamente acionou o modo emergência, pois entendia que precisavam assumir o controle da situação e da narrativa o mais rápido possível, pois acreditavam que aquela situação tinha o poder de acabar com a empresa. Então você vê que um produto
que era responsável por 25% de todo o lucro, era muito importante, né? Então os caras começaram a ficar ali loucos, tentando resolver aquilo, né? E não deixar a marca e a empresa cair totalmente em descrédito, né? Aquilo acabaria com a empresa. Tyrone Fanner diz que era procurador-geral e chefe da Força de Segurança de Illinois e se tornou responsável pela investigação do caso. Ele conta que estava numa conferência em seu gabinete com vários policiais locais quando recebeu uma ligação do líder da Johnson & Johnson que disse o seguinte, abre aspas, não sabemos o que está havendo, mas se pudermos ajudar, fecha aspas. Tyrone então disse que eles poderiam parar de vender Tylenol naquele momento. A Johnson & Johnson acatou o pedido do procurador e um recall de quase 5 milhões de cápsulas do medicamento foi iniciado. Tyrone lembra que até aquele momento era o maior recall da história. Recall, vocês sabem, né? Quando um produto, né, tem algum problema, algum defeito e a empresa solicita, né, que o produto seja retirado dos pontos de comercialização. O superintendente da polícia, Richard Brzezak, deu entrevista onde dizia que realmente não saberia falar quanto tempo a investigação levaria. Richard conta que uma das primeiras coisas que fez foi ir ao laboratório do médico legista para ver o Tylenol envenenado. Richard diz que ao chegar no laboratório, viu o frasco de Tylenol em cima de uma mesa e algumas cápsulas estavam ao lado do frasco. Ao se aproximar, Richard diz que percebeu algo incomum. Ele diz que era possível ver algumas marcas na cápsula, que ele chamou de, abre aspas, anéis marrons do cianeto, fecha aspas, ao redor das bordas. O superintendente explica que a cápsula do Tylenol vinha em duas partes, uma vermelha e uma branca, e era possível separar essas cápsulas com os dedos. Richard diz que só de olhar percebeu que a cápsula tinha sido aberta, o medicamento foi esvaziado, o cianeto foi inserido e a cápsula fechada novamente. Richard diz que ficou imaginando que tipo de pessoa era capaz de fazer uma coisa daquelas. Roy Lane, agente especial do FBI, diz que foi informado de que o presidente dos Estados Unidos, na época Ronald Reagan, solicitou que o FBI participasse da investigação. Roy conta que o agente encarregado da divisão de Chicago tinha uma lista de agentes que seriam chamados se acontecesse uma investigação importante, e seu nome estava na lista. Roy diz que tinha 34 anos de idade na época e trabalhava em fraudes bancárias e peculatos, ou seja, crimes do colarinho branco. Então, acredita que naquele momento foi muito importante para ele ser escalado para essa investigação. O agente diz que aquela era uma nova forma de assassinato em massa e nada daquela magnitude tinha acontecido até então. Gray Steed, também agente do FBI, diz que estava no carro da agência quando ouviu um chamado desesperado pelo rádio que dizia, abre aspas, volte para o escritório. Há um caso muito importante e queremos que trabalhe nele, fecha aspas. Gray diz que ele e Roy Lane receberam as informações sobre o caso e sobre a força-tarefa que havia sido criada. Gray conta que era assustador e diz que não lembra de outro caso
que trouxesse tamanha preocupação nacional. Roy Lane diz que a primeira coisa a fazer era determinar onde o Tylenol tinha sido envenenado. Teria sido no processo de fabricação ou nas lojas. No caso dos fármacos, às vezes existem pequenas marcas com números que dizem onde aquele medicamento foi feito. No início, foi constatado que todas as cápsulas contaminadas tinham vindo de um mesmo lote, ou seja, todos foram fabricados no mesmo local. A hipótese levantada então era de que alguém nessa fábrica poderia ter pegado o cianeto e jogado em algum lugar da produção, mas aí foram descobertas cápsulas envenenadas com números de mais 2 lotes diferentes. Então, havia cápsulas de Tylenol contaminadas feitas em 2 fábricas diferentes, em locais diferentes nos Estados Unidos. Um local ficava no subúrbio da Filadélfia e outro no Texas. O jornalista Jeff Flock diz que após descobrirem isso, a tese de que um funcionário mal intencionado teria conseguido contaminar cápsulas aleatoriamente perdeu força. Pouco tempo depois, em Fort Washington, onde a empresa pertencente a Johnson & Johnson, McNeil Consumer Products, faz o Tylenol, o toxicologista-chefe do Departamento Médico do Condado de Cook, Michael Shaffer, visitou a fábrica e, após sair, confirmou que a contaminação por cianeto do medicamento não tinha ocorrido dentro das instalações. Em entrevista, Michael Shaffer disse o seguinte, abre aspas, posso dizer que não acho possível haver sistema mais seguro do que as diretrizes da McNeil ou qualquer outra empresa farmacêutica, fecha aspas. Então, esse cara, toxicologista-chefe, do condado de Cook, ele tinha todo o respaldo para dizer aquilo, para dizer que dentro das instalações, estava descartado que o Tylenol tinha sido contaminado dentro dessas instalações. Então, com isso, já limpa ali bastante a barra da empresa, da Johnson & Johnson. Após a constatação do toxicologista-chefe do condado, o agente do FBI, Roy Lane, explica que aquilo descartou a culpa da Johnson & Johnson. Depois da inspeção, o diretor executivo da empresa, James Burke, fez um pronunciamento declarando que o envenenamento e a adulteração do Tylenol não aconteceram em sua fábrica e completou dizendo que a adulteração provavelmente teria ocorrido em Chicago. De acordo com as investigações, ficou determinado que o criminoso comprou ou furtou o Tylenol das prateleiras da farmácia, levou a algum lugar, contaminou as cápsulas de cima, devolveu ao frasco, voltou na loja e colocou de volta nas prateleiras. Então, é muito provável, que ele realmente não tenha comprado, porque quando você compra, fica um registro lá. É bem provável que ele tenha feito isso, realmente. Furtado ali o frasco e inserido o cianeto e colocando ali na parte de cima, ou seja, era o primeiro comprimido, as primeiras cápsulas que a pessoa ia pegar quando fosse usar. E então essa é a tese que os investigadores imaginam, O agente do FBI, Gray Steed, conta que a próxima coisa que queriam saber era onde as vítimas tinham comprado as cápsulas e, verificando isso, perceberam que os frascos foram comprados em algumas lojas diferentes, em uma área ampla de Chicago.
Os agentes então fizeram um mapa e calcularam quanto tempo levaria para entrar numa loja, colocar o Tylenol de volta na prateleira, voltar para o carro e ir até a próxima loja. Gray diz que era possível fazer aquela rota em pouco mais de 1 hora. É preciso lembrar que, naquela época, não havia nenhum dispositivo de segurança no Tylenol e em nenhum outro produto, ou seja, era possível fazer a alteração de forma rápida e barata, pois o cianeto, na época, era vendido em lojas de ferragens sem nenhum impedimento. É totalmente diferente, né, cara? 40 anos atrás de hoje, né? Hoje qualquer produto dentro de uma loja, de um estabelecimento, tem ali um dispositivo de segurança, né? Aquele dispositivo que, se a pessoa passar pela porta ali, pela entrada do estabelecimento, aquelas coisas acionam ali um alarme. Então, naquela época não existia isso. A pessoa conseguia ali subtrair ali um frasco e depois que contaminasse ali algumas cápsulas, voltava e devolvia o frasco, né? E aí, grande azar seria da pessoa que pegasse, né, justamente aquele frasco com a cápsula contaminada. Outra grande dificuldade para achar quem poderia ter feito aquilo, mesmo com alguns dos melhores detetives de Chicago daquela época trabalhando no caso, é que não existia nenhuma grande pista para investigar. Não havia cena do crime, pois a maioria das vítimas morreu em casa, além de não existir nenhuma conexão entre as vítimas, não ter testemunhas e não existir motivo. Olha que questão complexa, né? Que caso complexo. E aí a gente vai para o dia 1º de outubro, né? 2 dias após os assassinatos. No dia 1º de outubro, mais uma pessoa morreu. Com essa, já eram 7 vítimas mortas, após tomar cápsulas de Tylenol extra forte, adulteradas, com cianeto. Uma comissária de bordo de 35 anos foi encontrada morta em seu apartamento. Jean Regula Livengood, amiga da vítima, diz que ela e Paula eram comissárias de bordo da United Airlines. Jean conta que tinha uma amizade especial com Paula e lembra de como a amiga era bonita, loira, alegre e tinha uma risada contagiante. Jean explica que elas passavam férias juntas e aproveitavam indo a festas e se divertiam bastante. Então, acabaram se tornando melhores amigas. Jean conta que na noite de quarta-feira, dia 29 de setembro, ligou para a amiga para conversar, mas ela não atendeu. A ex-comissária explica que, obviamente, naquela época não existia celular, só era possível deixar mensagens de voz, não tinha mensagem de texto. Jean se recorda que no dia seguinte começou a ver as viaturas da polícia passando pelas ruas e informando as pessoas de que não tomassem Tylenol. A mulher diz que não tinha se preocupado em falar isso para a amiga até então. Porém, na manhã de sexta-feira, dia 1º, quando chegou ao aeroporto e conversava com um colega de trabalho, foi avisada de que Paula tinha faltado no dia anterior. Jean diz que ao saber que a amiga não tinha ido trabalhar, imaginou que algo estava errado. Imediatamente, Jean entrou em contato com a irmã de Paula, chamada Carol, e foram até o apartamento dela. Jean Livengood lembra que assim que conseguiram entrar no apartamento,
viram o corpo de Paula. Ela estava no chão e, naquele momento, as duas gritaram, sem acreditar que aquilo estava acontecendo. As duas imaginaram no princípio que, talvez, alguém tivesse arrombado o apartamento, entrado e assassinado a mulher. Com receio de que alguém ainda estivesse dentro do apartamento e muito abaladas, Jane conta que ligou para a emergência e só aí soube que a amiga, na verdade, poderia ser mais uma vítima do Tylenol envenenado. Um policial questionou as duas se teriam tentado ressuscitar a vítima e a resposta foi que não. O policial então as informou que havia tanto cianeto nos lábios de Paula que, se tivessem tentado fazer respiração boca a boca, também teriam morrido. Olha isso, cara. O corpo de Paula Prince foi levado para a perícia e o médico legista do condado de Cook, Dr. Robert Stein, confirmou que a comissária de 35 anos foi a 7ª vítima do Tylenol com cianeto. A hipótese é de que Paula tenha tomado o Tylenol 2 dias antes, ou seja, quando ainda não tinham sido emitidos os alertas para a população. Então, quando ele fala, né, que dia 1º tinha morrido mais uma vítima, não é que ela tenha morrido no dia 1º, né? Eles acreditam que ela já estava morta antes e dia 1º foi o dia que o corpo dela foi encontrado, né? Jean conta que ficou completamente destruída com a morte da melhor amiga e chorou por 2 dias sem parar. A polícia apurou que Paula Prince comprou o Tylenol em uma farmácia chamada Walgreens no dia 29 de setembro à noite. O alerta, né, ele foi dado só no dia 30, né? Começou a ser dado o alerta para que as pessoas não tomassem o Tylenol no dia 30. Ela tomou no dia 29 à noite, então ela não tinha como saber, né? Uma câmera automática da porta que fica na entrada do local captou a imagem de Paula no caixa naquela noite. Analisando a foto que pegou Paula no caixa da farmácia, a polícia passa a desconfiar de um homem que está a alguns metros atrás dela. O tal homem, que veste uma camisa branca, está olhando diretamente na direção de Paula. Jim conta que viu a foto e diz acreditar que aquele homem, com certeza, era o assassino. A polícia então começa a trabalhar no intuito de descobrir quem é aquele homem e onde encontrá-lo. Foi então que no dia 6 de outubro, as autoridades competentes fizeram um grande anúncio da força-tarefa. A informação era de que existia uma carta. A carta em questão foi enviada aos fabricantes do Tylenol e tentava extorquir a empresa, dizendo que mais pessoas seriam envenenadas se as exigências não fossem acatadas e cumpridas. No conteúdo da carta, o texto dizia que $1 milhão deveria ser enviado ao Continental Bank of Chicago, ou uma nova onda de assassinatos ocorreria. E aí eu vou ler aqui na íntegra, né, o que dizia a carta, né, a tal carta. Abre aspas. Senhores, como podem ver, é fácil colocar cianeto, tanto de potássio quanto de sódio, em cápsulas nas prateleiras das lojas. É fácil fazer com que compradores tomem a pílula fatal. O cianeto age rapidamente. É preciso muito pouco e não haverá tempo para contramedidas.
Se não se importam com o caso dessas pequenas cápsulas, não façam nada. Até agora, gastei menos de $50 e levo menos de 10 minutos por frasco. Se quiser parar a matança, transfiram $1 milhão para o Continental Illinois Bank, em Chicago, Illinois. Não tentem envolver o FBI ou autoridades locais com esta carta. Fecha aspas. Os agentes do FBI contam que acreditaram naquela carta pelo fato de que quem escreveu parecia ter um certo conhecimento das consequências do cianeto, ou seja, a pessoa conhecia os tipos de cianeto, a rapidez com que reagia e a capacidade de matar pessoas com um custo tão insignificante. Os investigadores então identificaram a conta para onde o dinheiro deveria ir e constataram que a conta pertencia a uma agência de viagens chamada Lakeside Travel, que estava localizada em Chicago. Os agentes entraram em contato com o titular da conta e o homem se chamava Fred McCahey, proprietário da Lakeside Travel. Frederick Miller McCahey era de uma família rica, então não fazia sentido pedir que o dinheiro fosse enviado para uma conta que estava claramente registrada no nome dele. Mas, ao conversar com McCahey, o homem informou aos agentes que tinha tido um problema recentemente com um indivíduo chamado Robert Richardson. De acordo com Fred McCahey, Robert era esposo de uma ex-funcionária sua, Nancy Richardson. O problema de Robert com a empresa e com o dono era que McCahey tinha pago o último salário de Nancy com um cheque sem fundos. Por conta disso, Robert culpou a Lakeside, a empresa, Roy Lane diz que eles conversaram com os funcionários e ninguém sabia absolutamente nada sobre a extorsão. Porém, como a carta foi escrita à mão e um dos funcionários da empresa informou que Robert Richardson frequentava a agência de viagens e confirmou que a caligrafia da carta parecia muito com a dele, os agentes então coletaram amostras da caligrafia de Robert e enviaram para analistas de documentos de Washington, D.C. A letra foi relatada pelos especialistas como idêntica à letra da pessoa que escreveu a carta de extorsão, ou seja, Robert se tornou o principal suspeito e a investigação passou a procurar por ele. Robert havia se tornado o foco principal do caso Tylenol. Os agentes descobrem em seguida que Robert Richardson morava em um apartamento que ficava na zona norte, em Belden Avenue. Ao chegarem no condomínio, os agentes, porém, encontram o apartamento vazio e são informados pelos vizinhos de que os Richardson eram quietos e muito reservados, e o que tinham ficado sabendo era que eles teriam saído da cidade. Porém, os agentes descobrem que, antes disso, Robert tinha escrito um artigo publicado no jornal Chicago Tribune, e ao lado do artigo foi colocada uma foto de Robert. Analisando a foto da farmácia, em que um homem olhava diretamente para Paula Prince enquanto passava no caixa, os agentes acreditam que o tal homem pode ser Robert Richardson. Foi aí que a investigação passou a considerar Robert de forma oficial como o principal suspeito. Os investigadores então conseguem um mandado de prisão para o homem e imprimem vários panfletos de procurado.
Esses panfletos foram enviados para todos os Estados Unidos. David Barton, sargento no Departamento de Polícia de Kansas City, se recorda que em outubro de 82, tudo o que ele tinha de conhecimento sobre o caso do Tylenol foi o que viu pelos jornais na TV. O sargento lembra que assistia a um noticiário na TV apresentado por Dan Rather quando foi mostrada a foto de um homem procurado para interrogatório relacionado ao caso Tylenol. David lembra que ao ver a foto, reconheceu aquele homem imediatamente e deu um pulo do sofá, dizendo para si mesmo, abre aspas, caramba, esse não é Robert Richardson, esse é James Lewis, fecha aspas. O sargento então ligou rapidamente para um contato no FBI e informou que o homem procurado não era Robert, e sim James Lewis, e tinha certeza absoluta disso. Ao identificarem o nome real do suspeito, o FBI então investigou o passado do homem e constatou que ele parecia ser realmente alguém capaz de cometer um crime daquela natureza. E foi aí que as buscas se intensificaram e os agentes passaram a caçar, literalmente, James Lewis e sua esposa, Leanne. Algumas informações dão conta de que James Lewis seria um criminoso perigoso e quem o conheceu diz que ele é um homem desonesto, ardiloso e assustador. De acordo com relatos, o suspeito seria uma pessoa sem emoções, sem compaixão e chamado por alguns de o bicho-papão da vida real. E aí, amigos, eu tenho aqui uma entrevista com o tal James Lewis e olha só o que ele diz logo no início ao ser questionado. Abre aspas. Esse é o próprio James Lewis falando. Eles fazem parecer que eu sou a pessoa mais horrível e perigosa do mundo, mas eu nunca machucaria ninguém. Fecha aspas. James sorri após falar isso. É isso, amigos. Eu vou ficar por aqui com essa primeira parte, desse caso aí, que eu tenho certeza que vocês vão ficar impressionados com o desenrolar aí desse caso, Esse primeiro episódio já é muito interessante e em poucos dias eu volto com a parte 2 desse caso e pretendo também, trazer um mini episódio sobre os casos aí recentes que chamaram a atenção no Brasil e no mundo, naqueles casos que eu trago para vocês dentro dos mini episódios, tá? É isso, amigos, em poucos dias eu volto aqui no Crimecast.